Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Gente que Faz. Esse podcast que toda semana traz conteúdos relevantes para o setor varejista, para o comércio e para grandes empresários que têm contado suas histórias de inspiração e, claro, muitas dicas para os novos empresários aqui do Distrito Federal, essa grande potência que é esse nosso distrito, esse quadradinho, essa cidade que eu sou apaixonada. Bom, hoje nós vamos receber um convidado que tem uma trajetória inspiradora no varejo de Brasília. Estou aqui com o José Carlos Magalhães Pinto, ele que é fundador da Disbrel, uma empresa que é referência em refrigeração, utensílios domésticos e industriais e já tem décadas de história aqui no Distrito Federal. Ele também é ex-presidente aqui da Câmara de Dirigentes e Lojistas do DF e atualmente atua como conselheiro na instituição. Com toda essa vivência, crescimento, evolução, hoje a gente vai conhecer um pouco da sua história e principalmente a trajetória dessa empresa. José Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Espero que esse nosso bate-papo, sirva de inspiração para os novos empreendedores, novas pessoas que estão querendo entrar no varejo, porque é um setor que trabalha muito, mas o sucesso significa dor. Então, o varejo é uma entrada para aqueles que querem montar uma empresa e querem ter sucesso. A gente vê ao longo do tempo que os concursos não são mais como antes, que é uma aposentadoria integral, que a pessoa tinha várias facilidades e a concorrência era menor do que é hoje. Então, aqueles que têm um pouco de sangue de empreendedorismo, com certeza eu espero que eu inspire essas pessoas a começarem um próprio negócio, quer seja na loja física, na loja virtual, ou no seu próprio profissão de podcast, de repórter, de fazer o seu Instagram, ou virar um YouTuber, mas que a minha história sirva de inspiração para esse pessoal. Já começou muito bem, trazendo realmente esse mundo de possibilidades, né? O Distrito Federal é uma terra de oportunidades, seja para o servidor público, mas como você falou, tem alguns outros caminhos e foi o que o senhor decidiu trilhar. Queria que você falasse um pouquinho o que é a Disbrel e hoje qual é o público-alvo que vocês trabalham. Olha, a Disbrel começou, na realidade, em 1966. Meu pai era viajante, uma empresa de refrigeração e de móveis, antiga Frigidaire, e representava também sabonete, Vale Quanto Pesa, Febo, tudo, viajava o Brasil todo, uma parte da América Latina. Naquela época, o viajante sofria muito, e ele saiu do Ceará, depois foi pegar minha mãe no Ceará, foram para São Paulo, e eu nasci em São Paulo em 1960, e de 60 a 66, a minha mãe disse que via meu pai muito pouco, porque era muito difícil o transporte, tudo, ele viajava inclusive o Pará e o Amazonas, e naquela época, se hoje já é um pouco difícil, imagine naquela época. E aí, meu pai, em 66, decidiu que não queria mais ficar em São Paulo. 64, queria vir para Goiânia, porque aqui tinha mais oportunidades, toda essa região centro-oeste. E ele, conversando com os amigos, resolveu pegar 2 representações e abrir uma loja em Goiânia, em Incobá, Indústria, Comércio e Balança e Refrigeração. E meu pai veio representando algumas firmas e revendendo essas empresas. Então, nós revendimos uma empresa que foi referência em balanço, que era a Indústria Provisória S.A., Nasce a Refrigeração, e outras empresas, e ele abriu uma loja do setor de peças e acessórios na refrigeração, equipamentos, fogões, tudo para bares, hotéis, restaurantes. Naquela época, esse setor era destinado para pessoa jurídica, para pequenos estabelecimentos, lanchonetes. Em 66 começou a Incobá, e em 1970 nós tínhamos um parente em Brasília que ele falava, olha, Brasília é a capital do futuro. E aí meu pai acabou vendendo mais em Brasília como viajante, que ele já saía de Goiânia, vinha em Brasília vender, e acabou vendendo mais em Brasília do que em Goiânia. Então, ele falou, então vamos para Brasília, que aqui tinha uma irmã dele, e nós começamos a família começou a trilhar, vir para Brasília. Em 1970, meu pai veio, alugou um imóvel, 313 Sul, bem na esquina, ele morava no subsolo da loja, e nós começamos, a família ficou em Goiânia, e a Disbrel foi aberta em 1º de janeiro de 1971.
A gente não sabe se realmente começou a funcionar em 1º de janeiro de 71, porque é um feriado, mas com certeza dia 2 ou dia 4 começou a funcionar, mas a papelada saiu dia 13 de janeiro. Porque naquela época a papelada não era tão fácil de abrir uma firma e demorava muito mais. Então, em janeiro de 1971, a Desbrel começou e ela ficou 3 anos naquele... e na 313 Sul, bem na esquina. Naquela época, alugar uma loja na Asa Sul era uma verdadeira batalha, tinham poucos, tudo, e nós tínhamos... meu pai era um vendedor nato, visitava muito. Em 1974, nós mudamos para a loja na W3, na 513, e nunca mais saímos da W3. A Desbrel fez 54 anos agora, né, recentemente, e comemos CNPJ, que é uma das firmas, eu acho que é a firma mais antiga da região Centro-Oeste, uma das mais antigas do Brasil. E hoje, né, você contou um pouco de toda essa trajetória, o que vocês começaram, a essência da empresa nunca mudou, mas hoje o público-alvo de vocês, qual que é? A essência nunca mudou, mas hoje a gente já vê muitas pessoas querendo comprar equipamentos industriais e semi-industriais para pôr no espaço gourmet, numa fazenda pequena, numa chácara. Por quê? Os nossos equipamentos, eles dão prazer. Então, se a pessoa vai fazer um molho de tomate, se ela bater no liquidificador industrial, é uma coisa. Se ela bater no liquidificador residencial, é outra coisa. No liquidificador industrial, que a gente chama de blender, ela tem uma substância muito mais consistente. O uso da tecnologia, Traz, né? Parece que a receita fica mais bonita. Dá prazer, entendeu? Então ele vê um youtuber fazendo aquilo, ele copia, ele vê o liquidificador lá na mesa do youtuber, ele copia. E um fogão industrial hoje cozinha muito mais rápido do que um caseiro. Então nós temos uma máquina de fazer massa, a pessoa gosta de fazer massa, porque hoje as pessoas estão ficando muito em casa. Até porque hoje, se você sair para almoçar e tomar um vinho, alguma coisa, você já fica preocupado com a volta caso você esteja de carro. Então a pessoa gosta de reunir amigos, tudo, e acaba fazendo em casa alguma coisa. E aí que os equipamentos da Desbrel entram no espaço gourmet, em muitas casas, em muitos apartamentos pequenos que a pessoa gosta de cozinhar, tudo estão entrando. Mas tem a parte industrial. E o que a gente chama de parte industrial? Não são só aqueles equipamentos que vão para as indústrias. São os equipamentos que têm uma melhor performance, que estão nos bons restaurantes, nas lanchonetes, nos fast food. O que a gente chama de equipamento industrial? Aqueles equipamentos que você tem que ter durabilidade, que o caseiro também tem, mas que você tem rapidez. É uma chapa que solta um hambúrguer em tantos minutos mais cedo que o outro, porque hoje ninguém gosta de esperar. É, a praticidade, né? Praticidade, rapidez, velocidade e qualidade. Você tem que ter um coeficiente energético que não gaste tanta energia como gastamos equipamentos antes, né? E você tem que ter um visual do equipamento de refrigeração com luz de LED e tudo. Por quê? Aquele equipamento que expõe o produto bonito, que expõe o produto mais iluminado, o que acontece? Vende o cidadão mais. que vai, acaba comprando porque quer ou por um impulso. Pelo né? visual. Pelo visual, né? Zé Carlos, você citou esse ponto, né, da questão da venda em si. Você vende, seja para o seu cliente, né, CPF, que quer montar em casa, mas também para o varejo, que quer montar pequenos ou até grandes negócios. O que mudou na forma de vender de antigamente para hoje em dia? Antigamente, o vendedor nato, ele não mudou. Só que ele tem que se adaptar às novas tecnologias. Ele tem que saber o pacote Office, ele tem que saber que ele está concorrendo com marketplace, ele tem que saber que tem pessoas no marketplace que entregam rápido, tá? Mas ele tem que argumentar o que o produto dele tem de diferente. Então, você pega um blender e você fala, olha, o blender eu tenho X reais no marketplace e você está me oferecendo a Y esse outro blender. Ele tem que saber a diferença. Ele tem que explicar para o cliente. Ele tem que passar segurança. Ele tem que conhecer que aquele produto, caso o cliente precise repor uma hélice, ele sabe onde comprar em Brasília. E aquele que vem do marketplace nem sempre tem as peças de reposição. E às vezes você acaba perdendo a funcionalidade do produto. Isso.
Isso faz todo sentido. E acaba você jogando no canto porque você não achou alguma coisa e aquilo fica lá parado. Então, o vendedor hoje ele tem que estar ligado nas novas tecnologias, de apresentar o produto dele, de pôr no YouTube, de fazer um Instagram do produto dele funcionando, mas ele tem que passar uma coisa para o cliente. Ele tem que falar o que o equipamento pode trazer para o cliente. Este é o diferencial do vendedor hoje para o vendedor antes. Ele acaba sendo um vendedor nato, mas ele tem que estar adaptado às novas ferramentas de venda. Zé Carlos, quando a gente olha a sua trajetória, né, são muitos anos, com certeza muitos desafios e muitas superações. Mas hoje, olhando os novos empresários, o comércio que vem crescendo aqui no Distrito Federal, o que você acha que são os maiores erros que esses empresários estão cometendo, que você, ao longo de 54 anos, caso tenha cometido algum, conseguiu superar e sair, como você mesmo falou, há muitos anos no mercado e com o mesmo CNPJ? Cometi, com certeza cometi, me custou caro, mas também me deu um aprendizado que nenhuma escola, você não compra experiência numa gôndola. Você não compra experiência no YouTube, você não compra experiência no Instagram, você pode ouvir experiência de outros, mas a sua experiência é única, é a sua. Você sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos. Um erro que todo mundo comete. Ele começa a abrir o negócio dele. Aí passa um e fala, nossa senhora, estou faturando horrores. Aí ele vai para esse, aí ele divide o tempo dele entre o negócio dele e o negócio do outro e tenta pôr o negócio do outro na empresa dele. Aí depois passa outro e fala, estou faturando muito bem, margem de lucro excepcional. Aí ele tenta pôr mais um setor dentro da empresa dele. E aí, o que aconteceu? Ele é novo, ele dividiu o foco dele. Ao invés de ele focar no negócio dele, no setor dele, ele agora está com 3 setores. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser mediano nos 3, se não for abaixo da média. E aí não dá retorno. Então ele tem que ter foco. Ele teve foco, fez uma base boa, criou casca, está preparado? Aí ele põe mais alguma coisa no ramo dele. Aí esse segundo cresceu, arrumou equipe, aí ele vai para o terceiro. Tem um amigo meu que fala que o ramo, cada um tem o seu ramo. O meu ramo é infinito, porque eu posso vender um equipamento, ter assistência, fazer a troca, ter a reposição desse equipamento. Cada um tem o seu ramo, só que todos os ramos são infinitos se você souber trabalhar. Você põe um produto na loja que soma com o seu produto e aí ele se torna infinito. Um exemplo, eu vendo cervejeiras, eu vendo bastante cervejeiras. Eu já estou pensando em fazer um convênio com as marcas de cervejas locais, colocarem na loja a cerveja dele. Não é para eu ganhar em cima do dinheiro em cima da venda da cerveja dele, mas é para somar. Porque o cliente vai viver a experiência, né? Quando o cliente vier comprar uma cervejeira, ele já vê que ele tem, além das cervejas habituais, ele tem uma série de cervejas regionais. Ele pode experimentar, pode nem gostar, mas ele pode amar. E se ele experimentou e não gostou, ele falou, essa aqui não compro mais. Mas se ele gostou de um, ele falou, nossa, como Brasília, como o DF está crescendo. Até cerveja que eu não conhecia, eu tenho. Outra coisa, a adega. O cara compra uma adega pequenininha. Quantas vinícolas nós temos hoje em Brasília? Muita gente então não sabe disso. Muita gente só fala dos outros estados. E temos vinícolas premiadas temos aqui. Vinícolas premiadas, nós temos coisas assim, acima da média. Então, isso traz uma experiência. Vamos supor, o cara vai comprar uma chapa de fazer hambúrguer na casa dele. A gente pode indicar alguns fornecedores de hambúrguer que têm um hambúrguer especial, uma qualidade de carne especial, uma costela, uma carne que é super, ultra bem feita, né? Que é mais natural, tudo.
Então, isso tudo traz. Você está vendo como é que o ramo de cada um é infinito? Você consegue, e acho que com a sua visão, né, José Carlos, você consegue agregar valor até para que o seu produto ele seja ainda mais bem utilizado. A pessoa compra uma chapa e faz um bom hambúrguer, ela vai querer novamente comprar outros produtos. E nessa linha, né, que você traz dessa inovação e dessa visão de agregação de valor, você traz os utensílios domésticos também dentro da sua empresa. Então, hoje, vamos pensar aí num cliente como eu. Uma pessoa que casou, tem sua casa, o que você teria de produto para oferecer para uma cliente como eu, para minha casa, meu apartamento? Eu quero montar e comprar tudo na Desgrel. Então, veja bem, você mora num apartamento. Você não pode comprar um liquidificador que é usado em algumas lanchonetes, são bem rápidos, mas são barulhentos. Por quê? Se você ligar ele, você vai importunar o seu esposo, que pode estar dormindo até mais tarde, pode ter dado um plantão, ter que ficar até mais tarde, trabalhando, tudo. Você pode importunar um vizinho. Se você tiver um filho e ligar aquele... você pode acordar o menino. Então, você tem que comprar um blender mais silencioso. E um blender que seja um copo transparente que você consiga ver a mina. E para a sua área gourmet, você pode comprar. Minha área gourmet é pequena, eu não posso fazer fumaça, nada. Compra um fogão elétrico, compra uma churrasqueira elétrica. Ah, mas eu tenho um espaço que eu posso ter um pouquinho de fumaça. Compre um charbroiler. O charbroiler grelha carne sem precisar pôr carvão, sem nada. Mas eu não tenho espaço para comprar carvão, não tem problema, funciona a gás. Ah, mas o que eu vou fazer com esse? Você pode comprar uma panela semi-industrial que vai lhe dar muito mais qualidade. Você, ao selar um frango, ao selar um filé. Então, aquilo tudo vai dar para você uma experiência que você não terá aí no local. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você fizer aquilo, você terá uma experiência única. Você terá experiência também num bom restaurante, que é ótimo, nós temos excelentes restaurantes no Brasil. Todo mundo fala, restaurante, eu vou em tal cidade, A, B, C. Em Brasília nós temos excelentes restaurantes. Nós estamos nos tornando uma referência a nível nacional. Nós temos chefes premiados. Então, eu acho que o meu produto ele traz uma experiência para você. E, geralmente, quem compra volta para comprar o uniforme porque é apaixonante. E tem essa questão, né? Você me vendeu aqui. Enquanto você ia contando o que pode ter na minha casa, a gente vai visualizando essas experiências e memórias afetivas que ficam, querendo ou não, através, seja de bater uma vitamina, seja de fazer um churrasco para os amigos em casa. E isso é muito legal, quando a gente percebe que por trás de um produto, por trás de uma empresa, você vai criar memórias. E aí a gente chega nessa parte de relacionamento. Você tem um bom relacionamento com seus clientes, com seus colaboradores. E aí o que a gente quer saber é como manter esse relacionamento por tantos anos, tanto com o seu cliente como com seus colaboradores, para que eles se mantenham motivados e realmente consigam fazer o que você particularmente já faz, que é vender o seu produto muito bem. Veja bem, você não vai agradar a todos o tempo todo. Mas uma coisa você tem que ter. Você tem que ter clareza. Você tem que passar clareza para o seu cliente, seus colaboradores. Mesmo sendo duro, mesmo alguns questionando, mas você tem que ser claro. O meu produto faz isso, 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 o senhor vai pagar isso nessas condições. A garantia é nossa, a garantia de fábrica. Se der algum problema, o senhor tem que pagar a garantia de fábrica. Agora, este produto, a garantia da Desgrel. Certo? E se aquele produto der algum problema num prazo curto e você ter a consciência que a culpa é do produto, não é culpa. O produto veio com problema, troque. O cliente não esquece. Ele vê que você teve esse cuidado. Esse cuidado. Outro dia eu vendi uma máquina de gelo e a mulher reclamou 7 dias depois que a máquina de gelo chegou arranhada. E aí nós pedimos para ela uma foto. Em algum momento da embalagem, ou na fábrica, ou na nossa empresa, arranharam o produto no lado. Aquela máquina ia ficar até embutida. Ninguém iria ver aquele riscado em nenhum lugar. Só que ela tinha razão e nós trocamos. Então isso tem que deixar claro. Para os colaboradores, principalmente hoje, que a gente vê que na internet ninguém passa dificuldade,
Ninguém tem problema. A gente só vê uma coisa na internet com problema. Aquelas vaquinhas que fazem quando tem uma cirurgia, alguma coisa para fazer uma criança, que é um negócio sério, que realmente necessita, mas você nunca vê ninguém na internet com dificuldade. E todo mundo pensa hoje que o celular e a pessoa olhando no YouTube, que ela vai copiar aquilo e vai ter sucesso. Não existe caminho fácil e não existe dinheiro que caia do céu. Então, com os colaboradores, principalmente hoje, que nós estamos passando por uma transformação social, eu acho que a gente tem que ser claro. E falar para ele o seguinte: você vem trabalhar comigo. Nós temos portas. A porta é a serventia da casa. Com certeza que você terá, você vai adquirir uma experiência que nenhuma faculdade vai lhe passar, mas você precisa da sua base na educação para conseguir reter essa experiência. E isso eu tenho muito prazer, porque algumas vezes, com uma empresa de 54 anos, muitos funcionários passam lá: professor Zé Carlos, comecei a trabalhar com seu pai, eu vi o senhor começar aqui em 78, 79, eu me aposentei. E graças ao registro aqui da sua empresa, eu consegui minha aposentadoria. Ou então passa um: senhor Zé Carlos, olha, eu abri uma loja no interior de Goiás, estou indo muito bem. Nós temos 2 ex-funcionários que abriram em Caldas Novas, estão indo muito bem. Um abriu na Bahia, Eduardo Magalhães também está indo bem. Então nós temos toda essa carreira, esse histórico para contar. Então tem que ser claro com o colaborador, tem que se cobrar dele, porque isso só trará frutos positivos para ele, para a empresa e para todos nós, porque aí só ele atenderá o cliente bem, manterá a palavra que ele deu para o cliente. E fica um legado, né, Zé Carlos? Um legado. Que as pessoas olham para você e têm você como uma referência daquele crescimento, e isso é muito legal. A gente vai caminhando para o finalzinho do podcast, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. Ao longo de 54 anos, com certeza, vocês já tiveram que se reinventar, né? Tem alguma história que você falou: a gente fazia de um jeito, a gente teve que reinventar, seja por um momento político, econômico, seja realmente por estruturação da empresa, em que vocês tiveram realmente que recomeçar algo, reinventar, e que fez toda a diferença para a trajetória da empresa? Na época do cruzado, né? Na época do cruzado, da noite para o dia, a gente ficou sem dinheiro. E nós tínhamos dívidas, né? Com os funcionários, tudo. E quando você tem dívida, você tem que escolher. O que é a primeira coisa para pagar? Funcionário. Segunda coisa, aluguel. Terceira coisa, os impostos. Então, naquela época, todo mundo ficou sem dinheiro, mas o funcionário, ele não pode esperar. Amanhã eu te pago. Ele não pode. E aí, falei para toda a equipe: bom, vamos sair agora, vamos fazer tudo a prazo, vamos jogar os duplicados no banco, vamos antecipar os pagamentos e vamos pagar a folha de salário. Depois a gente pensa em alguma coisa. E dos funcionários que a gente tinha à época, muitos, assim, eram vendedores internos, mas não tinham experiência de venda. Então eu saí com um, saí com outro, fui saindo. Quando eu vi, eu tinha 4, 5 pessoas na rua, até gente do escritório na rua. E quando chegava cliente na loja, a gente fazia qualquer coisa para vender. Punha duplicata, fazia qualquer coisa. Antecipamos as duplicatas e pagamos funcionários em dia, ainda pagamos o aluguel. Então, isto mostra que a gente tem saída para tudo. Que a gente tem que parar, pensar, ter equipe, ter produto para vender. Porque se você tiver que investir em alguma coisa, se tiver algum dinheiro sobrando, invista na sua empresa. Não pense que você investindo em outro lugar, você terá mais sucesso. Pode até ter, claro. Você investiu lá numa mineração, achou uma pepita de ouro, ótimo. Mas invista no seu negócio. Porque muitos ramos, o estoque não é perecível. E quem tem estoque vende na hora que o cliente precisa. Zé Carlos, que história, quantos ensinamentos em tão pouco tempo de realmente superação, determinação, constância, relacionamento, e um dos pontos que você falou, que para mim é a chave principal, é conhecimento do produto que vende, para que o cliente saia satisfeito e, como você mesmo falou, que faça
o conserto, que faça a troca e que indique para mais pessoas. Eu sempre falo, quando eu vou acabar um podcast, eu fico triste, porque eu teria muitas horas ainda de conversa aqui para saber um pouco mais sobre essa história e todas essas dicas que você deu, mas a gente vai chegando nesse finalzinho e é um momento especial de agradecer. Você citou, né, os seus colaboradores, citou pessoas que participaram da sua trajetória, e eu falo que esse é um momento que todo mundo põe na televisão para escutar o nome e realmente esse agradecimento. Então, desde já, muito obrigada pela sua presença e aproveita para falar um pouquinho para essas pessoas que fazem parte dessa história. Bom, eu queria agradecer primeiramente meu pai Memória, né, que fundou a empresa tudo. No começo eu queria ser médico, mas depois que eu entrei no comércio eu nunca mais consegui sair e sou feliz. Agradecer a minha mãe, que também se sacrificou, minha irmã também se sacrificaram ao longo do tempo. E hoje agradecer esse pessoal e agradecer a minha família. Minha esposa, que me acompanhou, eu tenho 37 anos de casado, passou por todas as dificuldades comigo, né? Meus 3 filhos, que nasceram em Brasília, são brasilienses, minha esposa também é brasiliense. Agradecer a minha equipe, aqueles que passaram e aqueles que ainda estão trabalhando com a gente. Agradecer e também agradecer o tempo que eu tive aqui na CDL, que eu fui escolhido por 3 pessoas para entrar aqui em 2021, e aqui eu fiz muitos relacionamentos, coisas boas, e ao longo do tempo que eu fui presidente, né, eu diria que eu ajudei muito a casa, somei, né, fiz grandes amigos e estamos aqui. E só agradecer também você a esse momento que a CDL nos proporcionou. E são frutos que a gente colhe até hoje de trabalhos como o do senhor, que realmente acreditam nessa casa. Esse podcast, ele traz um pouco disso. Eu falo que a gente vai documentando a vida da CDL. Temos muitas histórias contadas e principalmente esses ensinamentos, dicas, chaves, que eu tenho certeza que o pessoal da CDL jovem e até pessoas que ainda não conhecem o trabalho aqui da CDL ficaram inspirados com essa história. Mais uma vez, Zé Carlos, muito obrigada pela sua presença. E a gente sempre se despede com um gostinho de quero mais. Eu te aguardo no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Afinal, o Gente que Faz é pra você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.